Olá, desejo que todos estejam bem. Eu me chamo Raimundo Holanda, sou psicólogo da SEDUC e essa é a Isabel Teixeira, também psicólogo da SEDUC. Eu geralmente fico com as escolas da Regional 1 e a Isabel acompanha as escolas da Regional 3. Eu não vou falar com vocês especificamente sobre o Covid-19, porque eu acredito que vocês já têm as informações necessárias para prevenir o contágio. Mas o que a gente preparou para você é te dar algumas informações de como você pode atravessar esse momento de uma maneira mais tranquila, principalmente conservando a sua saúde mental. Vamos lá? Acontecimentos inesperados interrompem o curso normal da nossa vida. E a pandemia é um acontecimento para o qual não estávamos preparados. Por isso, a sensação que temos experienciados é de que fomos retirados de um mundo conhecido, rotineiro e relativamente previsível para nos mantermos suspensos na linha do tempo. O Covid-19 é sério e mudou muito a nossa vida em pouco tempo e jogou algumas pessoas numa crise existencial. E a sensação é que o nosso mundo desabou, criando uma série de incertezas. E é por isso que tem muita gente falando sobre o assunto. Aliás, tem uma multidão de pessoas emitindo opiniões as mais diversas sobre a pandemia. São profissionais da saúde, cientistas, profissionais de educação, jornalistas, padres, pastores, pais de santo, astrólogos, políticos, você, a sua família, os seus vizinhos, os seus colegas. Mas nem todas as falas estão baseadas na ciência. Há pessoas que emitem opiniões a partir do senso comum, a partir dos seus medos e de outras fontes que não são validadas pelo conhecimento científico. A gente vai viver! A gente vai morrer! E é mais ou menos assim que a gente está se sentindo, certo? E o que acontece quando todo mundo fala ao mesmo tempo? A gente fica sem entender direito porque o clima é de confusão. E assim a gente não pode refletir porque são muitas e aceleradas as informações que chegam até a gente através dos nossos sentidos. E isso dificulta o processamento por parte do nosso cérebro, que precisa de tempo para dar conta de todos esses estímulos. O nosso cérebro, ele capta as nossas experiências sensoriais, associa o que está chegando com as nossas memórias, inclusive as memórias afetivas, que podem ser boas ou más, processa tudo e só então é possível definir as melhores estratégias para resolver os problemas, sejam eles pequenos ou grandes, como a pandemia. O nosso mundo é digital, mas o nosso cérebro ainda é analógico. Isso significa que nós temos recebido mais informações do que somos capazes de processar, entender, conhecer e agir. E por isso, essa confusão mental que gera insegurança, medo, preocupação, ansiedade e, por fim, angústia e sofrimento. O aspecto emocional, ele interfere bastante na forma como você e eu percebemos, sentimos, nos relacionamos com os outros e atribuímos sentidos às coisas do mundo. É normal sentir medo e ficar ansioso? Sim. Medo é uma resposta emocional que a gente emite diante de uma ameaça que pode ser real ou percebida. Já a ansiedade é uma antecipação de uma ameaça futura. E a gente está vivendo um misto de medo e ansiedade. Agora eu queria apresentar para vocês dois alunos, tá? A Daniela Aparecida e o Cleverson Carlos, para poder a gente entender mais ou menos o que significa sentir medo, ficar preocupado e estar ansioso. Vamos lá? Essa é a Daniela Aparecida. A Daniela, como todas as pessoas no mundo, começou a pensar
sobre a pandemia. Começou a considerar vários questionamentos que vinham à sua cabeça sobre o Covid-19. Isso gerou inicialmente um medo de se contagiar, medo que seus colegas se contagiassem, medos que alguém na sua família contraísse o vírus, não é? E, consequentemente, esse medo gerou uma preocupação. E essa preocupação, somada a esse medo, gera o que nós conhecemos por ansiedade. Só que a Daniele parou, pensou e começou a ter atitudes de busca informação em fontes que tenham credibilidade. Ela informa as demais pessoas sobre a prevenção. Ela cria uma rotina e se esforça para se adaptar às mudanças. Ela acredita que as ações que estão sendo tomadas vão ter resultados positivos. E ela tem fé e confia. Ou seja, a Daniele Aparecida, diante do medo e da preocupação, ela começou a criar racionalmente estratégias de enfrentamento. Isso é o que a gente chama de ansiedade normal. E é normal ter ansiedade diante do que a gente não conhece, diante daquilo que nos dá medo e gera preocupação. Esse é o Cleverson Carlos. Ele estuda na mesma sala da Daniele Aparecida, inclusive tem a mesma idade e são amigos. O Cleverson, assim como a Daniele Aparecida, começou a pensar sobre as consequências da pandemia. Só que ele pensava demais e ele ficou com muito medo do que pudesse acontecer com ele e com as pessoas que ele conhecia. O Cleverson começou a ter uma percepção de que a situação era muito perigosa. E de fato é. Só que ele exagerava nesses pensamentos. Inclusive, ele tinha pensamentos automáticos que vinham à sua cabeça com ideias de morte, com ideias de aniquilação, com ideia de que as pessoas no mundo iam morrer. Essas ideias, essas muitas informações, mas esses pensamentos automáticos fizeram com que ele interpretasse a pandemia como uma catástrofe sem solução. E isso fez com que ele sentisse vulnerável, desamparado e incapaz de lidar com os acontecimentos. Simplesmente ele ficou paralisado por conta do medo exagerado, que gerou uma preocupação, que gerou uma ansiedade muito maior do que o da Daniele Aparecida. Essa ansiedade que o Cleverson Carlos está sentindo é uma ansiedade que a gente chama de ansiedade anormal ou patológica. É quando a sua vida fica paralisada diante de uma ameaça que é uma antecipação. E o que ele está vivendo é se isso acontecer. Geralmente, quando a gente tem essa ansiedade anormal, no nível mais avançado, a gente tem mudanças no nosso corpo. O nosso coração bate mais rápido, a nossa boca fica seca, a gente começa a suar em abundância, a respiração fica alterada, a gente pode ter tremores e a gente pode, inclusive, desmaiar. A gente fica muito excitado. O nosso corpo parece que está extremamente cansado. A gente tem dificuldade de concentração, você fica irritado, além de ficar tenso. Outras alterações também são as relacionadas ao sono. Você tem dificuldade para dormir ou não dorme, você fica muito agitado, você come demais ou come de menos. Você começa no estágio mais avançado a ficar desanimado, sem esperança, apático, que é a perda de interesse, e por fim ficar triste, como se você tivesse deprimido.
uma coisa importante. A ansiedade, geralmente patológica, a ansiedade patológica, ela tem uma ligação muito próxima com estados de depressão. Mas por que as pessoas têm comportamentos diferentes diante de um mesmo problema? Simples, porque as pessoas são diferentes. Nós somos o resultado das nossas experiências que vêm desde do ventre da nossa mãe. Algumas pessoas tiveram experiências mais positivas durante o seu desenvolvimento. Outras tiveram experiências mais negativas. O bom é que a gente sempre pode mudar a forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas e ter mais qualidade de vida. Algumas pessoas precisam de ajuda profissional, mas outras conseguem sozinhas ou com a ajuda de colegas. Agora eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar a atravessar esse momento de uma maneira mais tranquila. Vamos lá? Reconheça que ter ansiedade é normal. Registre os seus pensamentos, principalmente os ruins, aqueles que aparecem de forma automática e invasiva na sua mente. Aprenda a identificar esses pensamentos, também conhecidos como pensamentos distorcidos, e a substituí-los por pensamentos mais elaborados e objetivos, por exemplo. O que lhe assegura que a situação é catastrófica? A situação é sim, de fato, muito séria, mas analise de uma forma mais objetiva quais são os perigos reais e aqueles que são preocupações frutos do seu medo. Modifique as suas crenças e valores, adotando uma postura mais positiva em relação à situação que estamos vivendo. Tire um tempo para você e aprenda a relaxar. E aí eu vou te dar depois uma dica de você utilizar uma técnica chamada Calmos, ok? Crie distrações, seja criativo, seja lúdico, seja gentil consigo mesmo e com os outros. Cultive a esperança e seja grato. Repare nas coisas que fazem você se sentir bem. Expresse seus medos, ansiedades e tristezas. Permita-se a sentir tristeza e não espere ser forte o tempo todo. Compartilhe seus sentimentos. Evite a enxurrada constante de notícias sobre o surto. Siga as notícias confiáveis e evite boatos e fake news. Mantenha-se em segurança, mas não se afaste das pessoas. Mantenha rotinas e tarefas regulares. Lembre-se, você não está de férias. Estabeleça um horário para acordar e para dormir. Planeje as suas atividades diárias. Inclusive, você pode anotar, fazendo um cronograma, uma espécie de calendário. Não relaxe nos seus cuidados pessoais. Evite a exposição aos equipamentos que emitem luz antes de dormir, pois a luz forte emitida pelas telas dos dispositivos, celulares, tablets, computadores, televisão, inibe a secreção da melatonina, um hormônio que avisa o nosso corpo que está na hora de dormir e relaxar. Mexa-se. Envolva-se com tarefas domésticas, sem esquecer das suas atividades acadêmicas. E aproveite para interagir com os membros da sua família. Tenha fé. Acredite que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido. Se você ainda quer fazer alguma pergunta ou você quer contar algo sobre você, escreva para a gente. O meu e-mail é raimundo.holanda@seduc.ce.gov.br
E o da Isabel é isabel.cristina@seduc.ce.gov.br. Esses são algumas indicações de sites confiáveis que você pode consultar. O do Ministério da Saúde, o da Unicef, que tem uma linguagem muito apropriada para crianças e adolescentes, tá? E aí eu estou deixando para você o link para que você pesquise a técnica de relaxamento Acalme-se. Não esqueça que em tempos de pandemia a gente pode exercitar as nossas competências socioemocionais, principalmente a amabilidade e a resiliência emocional. Seja empático, respeite o seu momento e o momento dos outros, seja confiante, por mais que a situação se pareça adversa, treine-se para lidar com o estresse e seja resiliente, principalmente emocionalmente, tenha autoconfiança e esteja preparado para quando as coisas não derem certo. Se não derem certo agora, depois elas vão dar. Então, esperamos ter contribuído para que você atravesse esse momento de uma forma mais tranquila. E não esqueça, dedique-se às suas atividades acadêmicas, mas também não esqueça de relaxar. Entre em contato conosco se você tiver algo mais particular para nos falar. Conte com a sua escola, lembre-se que ela é seu ponto de apoio. Paz e bem e até mais.